meu nome é Eliane, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Centro Espírita Irmã Rosa para mais essa exposição doutrinária que nós esperamos traga muita paz e muito consolo para todos. O tema central desse mês é Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus. Hoje a nossa palestra tem como título Para cada vício, uma virtude. Quem vai falar para nós hoje é Solange Pinho Seixas, do Centro Espírita Caminho da Redenção, da Mansão do Caminho, localizada em Salvador, Bahia. Para que a gente possa se harmonizar, a página escolhida foi extraída do livro Fonte Viva, de Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, é o capítulo 177, intitulado Riqueza para o Céu. Ajuntai tesouros no céu, disse Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 20. Quem se aflige indebitamente ao ver o triunfo e a prosperidade de muitos homens impiedosos e egoístas, no fundo dá mostras de inveja, revolta, ambição e desesperança. É preciso que assim não seja. Afinal, quem pode dizer que retém as vantagens da terra com o devido merecimento? Se observarmos homens e mulheres despojados de qualquer escrúpulo moral, detendo valores transitórios do mundo, tenhamos ao revés pena deles. A palavra do Cristo é clara e insofismável. Ajuntai tesouros no céu, disse o Senhor. Isso quer dizer, acumulemos valores íntimos para comungar a glória eterna. Efêmera será sempre a galeria da evidência carnal. Beleza física, poder temporário, propriedade passageira e fortuna amoedada podem ser simples atributos da máscara humana, que o tempo transforma infatigável. Amealhemos bondade e cultura, compreensão e simpatia. Sem o tesouro da educação pessoal, é inútil a nossa penetração nos céus, porquanto estaríamos órfãos de sintonia para corresponder aos apelos da vida superior. Cresçamos na virtude e incorporemos a verdadeira sabedoria, porque amanhã seremos visitados pela mão niveladora da morte e possuiremos tão somente as qualidades nobres ou aviltantes que houvermos instalados em nós mesmos. Vamos orar nesse momento, meus irmãos. Queridos irmãos, vamos elevar os nossos pensamentos ao Pai e vamos agradecer profundamente por essa oportunidade de aqui estarmos, de podermos ouvir o seu Evangelho, as suas orientações precisas para o nosso caminhar nesse planeta. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus, que com tanto carinho sempre nos conduz, e a sua luz está sempre à nossa frente a mostrar o caminho que nos leva ao Pai. Aos nossos benfeitores da Casa da Irmã Rosa, te pedimos, ilumine nossa irmã que fará uso da palavra nesse momento, para que as suas reflexões nos tragam sabedoria e nos oriente em todos os nossos obstáculos, em todo o nosso dia a dia, para que possamos, Senhor, trilhar o caminho que fizeste para nós. Ao nosso irmão Jesus pedimos que a sua paz se estenda até nós. Que assim seja, graças a Deus. Vamos ouvir agora, com toda atenção, com todo carinho, a nossa irmã Solange. Meus queridos irmãos, abençoe-nos Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas. Somos espíritos imortais, criados simples e ignorantes. E saindo do primitivismo, daquela centelha divina criada por Deus, que busca retornar ao seio do Pai através das reencarnações sucessivas, indo
em busca da felicidade. E, para tanto, vamos estagiando devagarinho, nos afastando do primitivo para alcançar a angelitude. Mas nesse périplo de milhares de encarnações, nós vamos adquirindo ou vamos nos apropriando do potencial que realmente somos, espíritos imortais, criados à fatalidade do bem, do amor e da verdade. Somos, como diz-nos a mentora querida Joana de Ângeles, lucigênitos, da luz gerados, e para a luz retornaremos. Mas para que nós tivéssemos aquisições, o Pai nos cria, simples e ignorantes. E através das experiências, nós vamos desvelando o ser que somos. Numa encarnação e noutra, vamos adquirindo as experiências. Essas experiências, muitas vezes, nos levam a viciações pela nossa ancestralidade, vamos desenvolvendo aquisições que nos tornam criaturas ditosas ou criaturas com mais dificuldades para nos apropriarmos dessa libertação. Então, nós temos aí uma gama infinita para chegarmos a essa angelitude. Angelitude essa que dependerá exclusivamente das nossas escolhas. Escolhas essas que nos levam à criação de hábitos viciosos, que são aqueles que nos fazem mal, não só individualmente, mas também a coletividade aonde estamos inseridos. Porque somos seres agentes e reagentes. Agimos e reagimos uns sobre os outros. E, como tal, as nossas atitudes, as nossas viciações, as nossas aquisições morais repercutem de forma positiva ou negativa no nosso próprio avanço moral. Então, nós temos as vícios. Ora, se somos criados simples e ignorantes, nós vamos ver que vamos estagiando nas diversas experiências. E muitas vezes nos comprometemos e passamos a ter hábitos arraigados com dificuldades de nos liberarmos dele. Levamos de uma encarnação para outra, através daquilo que é implantado pelas nossas ações no nosso perispírito, que retorna na condição de dependente ainda dessa libertação desses vícios, como também através dos processos que podem ser adquiridos numa encarnação presente, aonde a insegurança, aonde a educação, aonde todos esses processos que desafiam a criatura e produzem insegurança, muitas vezes levam a escapatórias, que onde a criatura busca a harmonização através dessas válvulas de escape, que nada mais são do que processos enganosos que nos levam à aquisição ou a reviver hábitos negativos, que nos trazem prejuízo e nos levam a um sofrimento e daqueles que nos rodeiam. Porque aqueles que têm pessoas na sua família que têm esses processos de difícil erradicação, sabem o tormento e o sofrimento para aqueles que acompanham, sem poderem erradicar logo o transtorno do qual se reveste
o nosso irmão, nosso companheiro, nosso parente, nosso amigo. Mas podemos ser agentes que podem influenciar pela nossa atitude negativa. Se nós quisermos nos aprofundar neste assunto, no livro Conflitos Existenciais, de Joana de Ângeles, psicografado pelo nosso Divaldo Pereira Franco, como também Após a Tempestade, onde ela tem um capítulo todo sobre os alucinógenos, então nós vamos conhecer em mais profundidade todos os processos que podem ser causadores, como também os mecanismos que podemos desenvolver para a nossa libertação. Ora, essa libertação não é somente física, como consciencial. O nosso psiquismo está dependente, porque todos os vícios causam dependência física e dependência psíquica. Ora, se causa dependência física é porque esses químicos que são ingeridos como mecanismos de harmonização tornam-se devastadores para o nosso organismo. Por que que isso acontece? Porque tudo que nós ingerimos cai na nossa corrente sanguínea. A nossa corrente sanguínea leva e carrega pelo nosso organismo todo o sangue que aí está, com um quanto dessa química que no começo parece que vai ser a grande salvadora das nossas inquietações ou da nossa insegurança. Por quê? Porque ela dá um leve relaxamento ou permite que a criatura se sinta nesses primeiros momentos mais seguras. Ora, se nós estamos vendo que é uma questão de insegurança ou de necessidade de excitação para correspondermos às atividades que nos são desafios e nós nos sentimos, de certa forma, incapazes de resolvê-las ou de estarmos tranquilos para realizá-las, nós buscamos, de certa forma, esta forma que é não a mais correta, ou se podemos dizer, a mais imprópria para a nossa quietude e paz interior. E aí nós vemos que, mesmo sendo das aquisições do passado essas tendências, nós podemos encontrar no processo da família, do lar, da educação como um todo, a educação no lar e na escola, os meios e recursos para darmos a esse espírito reencarnante as condições necessárias para que ele se sinta com recursos morais a fim de vencer esses desafios que poderão surgir em qualquer fase da sua vida. Como também, se ele, desde cedo, é rechaçado, não é compreendido, não é escutado, não é ouvido, não é aceito pelos seus pais, primeiramente, ele já sente insegurança. E olha, nós temos aí o recurso que a doutrina espírita nos propicia. Desde cedo, se somos espíritas, temos a obrigação de levar os nossos filhos para comungarem dos ideais espirituais que esposamos e levá-los à compreensão desde cedo. Nós precisamos
com isto, oferecer a eles as necessidades que irão ser superadas, isto é, as condições necessárias para que eles superem as dificuldades encontradas. Então, vejamos que, se no lar a família lhe dá o dispositivo, lhe dá a segurança, o acolhimento, lhe dá a orientação e, acima de tudo, a exemplificação, vejamos que essa criança não está indene completamente, mas já tem uma estrutura diferenciada que o levará em determinado período, quando os desafios existenciais chegarem, principalmente na adolescência, aonde eles serão testados. Então, eles irão buscar as respostas naquilo que eles vivenciaram em casa, nos exemplos que receberam e na segurança que têm do diálogo com seus pais. E vão tirar suas dúvidas, não com os companheiros que estão em dificuldades, usando mecanismos que lhes são sugeridos como fórmula e válvula de escape para os seus desafios. Vão buscar na família a segurança. E essas respostas, e esse diálogo propicia uma certeza, uma forma de que ele possui já como estrutura moral para ir rechaçando esses investimentos daqueles que muitas vezes estão nas portas das escolas, esperando os adolescentes que têm dificuldade, ou aqueles que já estão acompliciados com essas situações viciosas, quer seja na drogadição, quer seja no alcoolismo, no tabagismo, enfim, tudo que é vício negativo pode ser trabalhado e descartado se nós vamos estar atentos para a nossa realidade espiritual. Estamos lutando. O nosso filho recebeu tudo o que precisava. O adolescente tem a instrumentalidade que recebeu, não só no lar, mas também na escola, onde as disciplinas transversais se colocam a serviço de dar a estruturação do conhecimento, das causas, dos efeitos e das dependências que todos esses vícios criam no psiquismo e no organismo do indivíduo, assim ajudando-os a combaterem em si próprios esses investimentos nefastos, porque eles já sabem, somos espíritos imortais, ele aprendeu, você deu a ele a oportunidade de conhecer tudo dentro da sua capacidade, do seu desenvolvimento, com uma linguagem apropriada sobre a vida fora da matéria. Ninguém morre, a vida continua, e nós quebramos esse tabu da morte como o fim de tudo. Então, vejamos que ele já tem aí alguma estrutura. E se mesmo assim nós não conseguimos, temos os recursos que dispomos da doutrina espírita. O culto no lar, a água fluidificada, a oração constante, desde cedo ensinar-lhes a orar, ao levantar, ao se deitar. Então, são instrumentos que possuímos para a estrutura moral sadia, saudável, que tenha condições de ser contra todos esses instrumentos que vêm até nós, sem se falar que
as dependências espirituais, aí é que nós ficamos preocupados. Porque muitas vezes o espírito se comprometeu no passado, e aqueles com os quais você se comprometeu vão querer te induzir a determinadas viciações. Ou se você já traz a tendência pela utilização no passado, eles vão exatamente estimular essa necessidade que você poderá, através da assistência psicológica ou psiquiatra, ter que tomar até uma medicação que seja necessária para te deixar num estado de lucidez e equilíbrio e harmonia do seu organismo, a depender, porque cada caso é um caso especial. Nós somos únicos, embora sejamos um universo particular em processo de aquisição das virtudes que nos levarão à libertação consciencial para nos apropriarmos do ser que queremos retornar ao seio do Pai na sua plenitude, porque está na nossa consciência todas as leis, e nós sabemos disso. E nós vamos nos apropriando de acordo com a potencialidade que vai se agigantando dentro de nós, através da aquisição dos valores morais, do bem que fazemos, da oportunidade que temos. Então, nós podemos estar através da identificação, porque quando os pais estão próximos dos filhos, não os deixam à mercê de babás, de jogos eletrônicos o dia todo, e da solidão, que é onde vão buscar exatamente a ajuda de outros para preencher os seus vazios existenciais, é que se dão muitas vezes essas intercorrências infelizes de sugestões malignas e de escutar aquele cobrador do passado. Mas se pelas boas leituras, se pela vivência encaminhada da atitude correta, onde seus pais evidenciaram que o bem sempre vai vencer, que o mal é a presença da ignorância, porque ele como mal não existe, porque Deus não criou o mal. Deus criou o bem, a bondade, a beleza. Se você olhar em torno de você, quanta beleza, meu Deus! Quanta justiça! Principalmente se nós vemos que para desenvolver as virtudes é necessário a gente desenvolver o quê? O bem em nós, ser caritativo, ser laborioso, ser sóbrio, ser modesto, virtudes. Então, nós vamos procurar ser o quê? O homem de bem. E o que é o homem de bem? É aquele que está em busca da justiça, da caridade, do amor. Então, é aquele que prima em vencendo as suas limitações, vencer-se a si mesmo e implantar na sua ordem psíquica valores indestrutíveis, que o ladrão não rouba, que a traça não rói e que você vai levar com você após a desencarnação, a disjunção molecular material, porque essa veste é passageira. O que você é a sua estrutura psíquica. E ela você vai levar com você, porque pertence à sua mente, que pertence ao espírito imortal. Então você, tendo essa clareza de raciocínio, terá instrumentalidade para fugir mais à drogadição, ao tabagismo, ao alcoolismo, às viciações menores que sejam, de até roer uma unha.
Você vai se perguntar, por que que eu estou fazendo isso? É uma viciação negativa que traduz uma insegurança minha que não resolve o meu problema. E, para tanto, Deus criou a medicina, o psicólogo, os psiquiatras, para nos ajudarem. Não é nada demais a gente buscar uma ajuda terapêutica se não conseguimos vencer sozinhos. E, para tanto, precisa a nossa vontade, que é preponderante, porque se não nos decidirmos para aceitar esta mudança, para buscar essa modificação interior, jamais o mecanismo de fora vai me ajudar, porque a vontade é preponderante. Ela só não derroga a lei da sintonia, mas o restante ela é imperiosa. Então, se você se reveste da boa leitura, se você busca a informação, se você busca a terapia pela bioenergia, que é o passe, quanto você vai se deslindando das conexões, porque você eleva, através da oração, as suas vibrações e, consequentemente, as vibrações passam a atingir vibrações superiores com as quais você vai sintonizar. E sintonizando, você se reforça, reforçando a sua vontade, que passa a ser preponderante sobre a viciação. Mas isso não acontece da noite para o dia. Para isso existe, como eu disse, os alcoólicos anônimos, o AA, que atende as criaturas. E quem já teve um parente ou um amigo num processo desse, sabe que o encaminhamento aos especialistas vai ajudar bastante, porque vai precisar internar quando já está dependente, porque o organismo criou tamanhas viciações que ele não aceita mais uma pequenina droga, um pequenino grau de alcoólicos. Cada vez ele vai exigir uma quantidade maior. Fora o tabagismo, que também lhe leva a dependências. O seu pulmão, se você conseguisse ver o pulmão de uma pessoa que não é fumante e um tabagista, você ia ficar horrorizado. Então, precisamos esclarecer os nossos filhos, os nossos amigos, tentar com paciência, porque a paciência é fundamental para aqueles que estão ao nosso lado e dependem do nosso exemplo, principalmente com a paciência. Porque nós os ouvimos, nós sabemos os delírios que vão chegar, as situações difíceis, os resultados que vão ter cada ação nefasta de uso, porque a dependência orgânica leva cada vez mais à ingestão. A ingestão vai destruindo a organização celular e os órgãos vão se deteriorando. Daqui a pouco, não é você mais quem vive em você, porque outras mentes se agregarão a você, mesmo que não seja uma dependência espiritual, mas vai se tornar, porque eles vão, aqueles que são dependentes que passaram para o mundo espiritual, estão em busca de alguém que o faça e ele absorve os fluidos. Por isso, muitas vezes, a criatura que não tinha nenhuma dependência, bebe e não cai, porque aqueles que estão ao lado estão sugando as suas energias. Imaginemos que conúbio nefasto. Pense um pouco. Veja, você pode ser feliz. Você pode mudar a sua vida, só você, se você quiser. Aonde você estiver. O Pai é de misericórdia, de amor, de bondade. Por isso, eu sugiro a você,
jovem, pais, adultos que estejam em dificuldade. Não usem este momento de pandemia como o meio para introduzir em suas vidas esses recursos letais, que não te levarão à libertação, mas, pelo contrário, a dependência cada vez maior. E como no livro Conflitos Existenciais, a nossa mentora, que vale a pena você ler. Compre esse livro se você tem algum problema, mesmo que seja iniciante em qualquer viciação. Não use nunca esse recurso para você adquirir segurança, mas preste atenção no que ela encerra um capítulo dizendo-nos o seguinte sobre a cura real, que eu peço licença aos senhores para ler, a fim de não adulterar o pensamento desse espírito de escola. A cura real, portanto, de qualquer paciente reside na sua transformação moral para melhor, porquanto pode recuperar a saúde física, emocional e mesmo psíquica. No entanto, se não aceitar a responsabilidade para auto-iluminar-se, logo enfrentará novos problemas e situações desafiadoras. Essa reabilitação deve dar-se, por certo, do interior para o exterior, dos sentimentos para a organização fisiológica. Tendo em vista a presença da morte e da imortalidade, convém ter-se sempre em mente que a cura lograda, por mais ampliação de tempo que conceda, não impedirá o inevitável fenômeno da morte que acontecerá. E aí nós vemos que nós vamos transitar da treva para a luz, da ignorância para a sabedoria. E isso nos legou o caminho mais seguro, o Senhor Jesus, o dono da vinha, que veio e nos ensinou através do seu exemplo, da sua vivência, do seu amor, acolhendo a tudo e a todos com ternura. Oh, meus irmãos, como falta uma gota de ternura, uma palavra mansa, um ouvido para escutar a angústia, o olhar complacente, para que possamos assim nos ajudar a entender o quanto necessitamos, o quanto podemos fazer e o quanto ainda vamos ter que lutar contra as nossas próprias tendências negativas para avançar na direção da luz que liberta e que nos faz, cada dia, criaturas mais dignas de serem chamadas filhos de Deus. Muita paz para todos. Amigos, vamos louvar a Deus, inteligência suprema, Criador de todas as coisas. Louvar Jesus, nosso irmão maior, mestre que nos deixou seu evangelho, tesouro precioso, fonte de tanta riqueza, onde aprendemos lições valiosas para o nosso bem-estar. Amigos espirituais, sempre presentes em nossas vidas, nos indicando os melhores caminhos a seguir e nos inspirando às melhores decisões. Somos gratos por tanto auxílio, Pai, que recebemos a todo instante. Pedimos pela sua misericórdia, pois diante de tantas dádivas recebidas, ainda nos portamos como crianças, sem rumo, sem direção.
Que seu amor, Pai, nos envolva para que possamos enfrentar nossas dificuldades com serenidade e resignação, compreendendo, Pai, que os sofrimentos que passamos são oportunidades benditas de transformação. Que nossa Mãe Maria abençoe-nos com seu manto sagrado de luz, tranquilizando nossas angústias e aflições. E que Irmã Rosa e Irmã Anália e a espiritualidade da Casa da Irmã Rosa envolvam nossos lares com esta atmosfera de paz que sentimos neste momento e que fluidifique nossas águas com fluidos de amor que trarão lenitivos para as nossas dores. Gratidão, Pai, é a palavra. Que assim seja. Graças a Deus.